Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, é onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite. Amém? Amém. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18 do capítulo 13. Continuamos a leitura. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, irmãos? Amém? Amém. O tema desta noite é o efeito da palavra de Deus e o estado do coração do homem. O efeito da palavra de Deus e o estado do coração do homem. Repita após mim: o efeito, mais alto, irmãos, da palavra de Deus, e o estado do coração do homem. Amém? Glória a Deus. Parábola do semeador é a primeira de uma série de 7 parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Essas 7 parábolas foram proclamadas por Jesus às margens do mar da Galileia, perto de Cafarnaum, diante da planície de Genezaré. O texto nos informa que Jesus sobe a bordo de um barco e, próximo da margem, começa a ensinar
sobre a implantação da cultura do reino de Deus no mundo. Durante todo o seu ministério na Galileia, o ensino de Jesus se deu através de parábolas. Uma parábola, no seu sentido mais simples, significa simplesmente a comparação de uma verdade ou princípio espiritual com algum elemento da natureza, com algum acontecimento diário da vida humana, com a prática de alguma atividade, para tornar mais clara, para tornar mais evidente uma verdade ou um princípio espiritual que se quer transmitir. Amém? Então, os versos 1 e 2 do capítulo 13 de Mateus nos dizem exatamente isso, que naquele mesmo dia, Jesus sai de casa e se assenta à beira-mar. Como muita gente se reúne em torno dele, ele entra num barco, se afasta um pouco da margem e, assentado de dentro deste barco, começa a falar com a multidão que estava em pé na praia. E proclama então a primeira da série de 7 parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Qual a mensagem principal dessa parábola? A parábola do semeador. É muito simples. A cultura do reino só pode ser estabelecida num coração adequado. Deus chamou você à casa dele nessa noite para falar do seu coração. Amém? Vou repetir porque você não entendeu. Deus chamou você esta noite à casa dele para falar do seu coração. Amém? Amém. E o que ele quer falar do seu coração com você? Ele quer falar o quão adequado ou não está o seu, o meu, o nosso coração para que a cultura do reino de Deus seja em nós estabelecida. Quantos me entendem? Aleluia. A parábola do semeador é simples na sua mensagem. Ela mostra simplesmente que o efeito da palavra de Deus será conforme o estado do coração humano. Vou repetir. O efeito da palavra de Deus será conforme o estado do coração humano, ou seja, a palavra de Deus fará efeito no meu, no seu, no nosso coração, conforme for o estado em que o nosso coração se encontra. Se encontrar em bom estado, terá bom efeito. Se encontrar-se o nosso coração em mau estado, terá mau ou nenhum efeito. Se encontrar-se o nosso coração vivo, germinará, brotará, crescerá e frutificará. Se encontrar-se o nosso coração endurecido ou morto, morrerá. O que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite, irmãos? Que não basta apenas a mensagem ser adequada. A mensagem aqui é a semente. Não basta apenas a mensagem ser adequada. Não basta apenas a semente ser de Deus.
mas é preciso o coração estar preparado. O coração aqui é o solo onde esta semente cairá. E a perguntinha para todos nós aqui nesta noite é esta: o nosso coração está preparado? Porque a semente que é a palavra de Deus sempre adequada é. Contudo, o nosso coração precisa estar preparado para receber e para experimentar os efeitos desta semente que é a palavra de Deus. Amém? A mensagem da parábola do semeador é muito simples. A mensagem é a seguinte: a palavra de Deus precisa encontrar um coração preparado, um solo adequado, para que se cumpra o capítulo 15 do Evangelho de João, que nós lemos no início deste culto, ou seja, todo aquele que estiver no Senhor frutificar. A pergunta para nós nesta noite é: se você está no Senhor, qual tem sido o seu fruto? Se esta igreja está no Senhor, o que nós temos frutificado? É muito interessante que Jesus aqui neste trecho não se apresenta como um conquistador para aquela multidão, não se apresenta como um guerreiro, como muitos judeus daquela época pensavam que o Messias deveria se apresentar, mas ele apresenta-se sim como um semeador. Ele apresenta-se como alguém cujo trabalho é produtivo para a sociedade, e o seu campo de atuação é o coração humano. A sua semente é o seu evangelho, e a sua proposta é a regeneração e a santificação do nosso caráter. Jesus é o semeador, campo de atuação é o coração do homem. A semente que ele semeia é o evangelho, e a proposta desta semente é regenerar e santificar o nosso caráter. No verso 3 do capítulo 13 de Mateus, o texto continua dizendo: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aleluia! Quantos me entendem? Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Na parábola do semeador, nós vamos observar diferentes tipos de solo. Eu estou falando do efeito da palavra de Deus e o estado do coração do homem. Este é o tema da noite de hoje, amém? Não perca isso de vista. Então a parábola do semeador nos mostra diferentes tipos de solos. E tais tipos de solo correspondem a 4 estados do coração humano com respeito a receber a semente do evangelho. A parábola do semeador nos mostra 4 tipos de solo, e cada um desses tipos de solo corresponde a estados do coração humano com respeito a receber a semente do evangelho. O primeiro tipo de solo está no verso de número 4 do capítulo 13, irmãos. Mateus 13, verso 4 diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram.
De que tipo de solo o Senhor está falando aqui? Diga comigo, terreno duro. Diga mais alto, terreno duro. Tem gente que é terreno duro para o Evangelho. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. De que terreno Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui dos caminhos que ficavam à margem dos campos. Tinha-se o campo, aonde a lavoura estava plantada. Até hoje, se você for numa fazenda, numa roça, você vai ver isso. E em volta do campo tinha o quê? Caminhos. E o chão desses caminhos ficava duro, devido ao contínuo tráfego de pessoas, de animais, de carretas, de carroças, de veículos. Tornava-se uma argila dura e também pela influência do sol forte. Solo duro. E quando a semente cai sobre este solo, ela acaba sendo comida pelas aves. Por quê? Porque ela não penetra. Ela fica na superfície. E Jesus explica aqui que se trata daquela pessoa que ouve o Evangelho, mas não chega a compreender a verdade. Ouve o Evangelho, mas a mensagem sempre é para ela superficial. Quanta gente você conhece que há anos ouve o Evangelho, mas nunca muda de vida? Que há anos ouve o Evangelho, mas nunca se converte? Solo duro. Mateus 13:19, Jesus mesmo dá a explicação da parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem por quê? Porque estão endurecidos, vem o maligno. Então quem é as aves do céu, na interpretação de Jesus? O maligno, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O diabo roubou dele a semente. E a oportunidade que o diabo teve para realizar este roubo, para realizar esta obra, foi a dureza do seu coração. Ou seja, a dureza do coração do homem dá oportunidade à atuação do diabo. Vou repetir: dureza do coração do homem dá oportunidade à atuação do diabo. Quanto mais duro de coração alguém for, mais Satanás roubará, matará, destruirá, atuará na sua vida. Por isso que a proposta, e o próprio Deus vai falar profeticamente isso, não é verdade? É tirar de nós o coração de pedra. Sim ou não? Sim. E nos dar um coração de carne, não carnal, mas de carne. Tem muita diferença.
O segundo tipo de terreno da parábola do semeador aparece nos versos 5 e 6 do capítulo 13 de Mateus. Mateus 13, versos 5 e 6 diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. O segundo tipo de terreno que Jesus fala é o terreno rochoso. Diga comigo, terreno rochoso. Amém. O que nós vamos perceber aqui, meus irmãos e irmãs? Que a semente brota, mas sem raiz, a planta acaba secando-se e morrendo. E Jesus mesmo aqui vai explicar que se trata daquelas pessoas cujo coração é superficial e impulsivo. Quanta gente você conhece assim, de coração impulsivo, de coração superficial? Um sintoma de quem está com o coração assim é aquele tipo de pessoa que começa as coisas e não termina. É terreno rochoso. Eu estava sexta-feira fazendo uma entrega com o Esdras, né? Ali numa região do centro da cidade. Nós passamos em frente de um determinado local que eu fui fazer a entrega, e eu lembrei de uma pessoa que nesse local tinha um negócio estabelecido, e o Esdras também conhece, e eu perguntei dessa pessoa, e o Esdras disse: pai, não está mais aí. E eu disse: nossa, tudo que ela começa não termina. Inclusive, temos que vigiar com isso, irmãos, porque a Bíblia chama quem assim procede de tolo. E a Bíblia diz que o mundo espiritual vai zombar disso. É o homem que começa a construir uma torre e não tem como terminar, e a obra fica incompleta. E isso é um desafio para nós. O que nós começamos na nossa vida que precisa de ser terminado? O que você começou na sua vida que ainda está pendente? E o pior, às vezes a gente bota até Deus no meio da coisa, né? Esses dias eu conversava com a pastora a respeito de alguém que pouco tempo atrás veio com uma proposta muito boa, de determinado trabalho para a igreja. E me disse: pastor, Deus falou comigo. Ora,
Que me resta fazer com alguém que me diz que Deus falou com ele, se não abençoar? Porém, o terreno rochoso não deixou a coisa ir adiante, infelizmente. E hoje, nem na igreja mais está. Mas isso é uma outra mensagem. Eu quero que você focalize a sua atenção aqui, na parábola do semeador. Então Jesus mesmo vai explicar aqui, que esse segundo tipo de terreno rochoso, é a pessoa de coração superficial e impulsivo. Olha ali, o capítulo 13, verso 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Qual é o entendimento que Jesus está transmitindo aqui, irmãos? O entendimento é o seguinte: apenas sentimento não é o suficiente para alguém entrar na cultura do reino de Deus. Vou repetir: apenas o sentimento não é o suficiente para alguém entrar na cultura do reino de Deus. Eu me lembro quando alguém chega para Jesus e pede que no seu reino vindouro os seus filhos assentassem um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus olha para aquela pessoa e diz: se eles puderem beber do cálice que eu vou beber, então isso lhe será concedido pelo meu Pai. Obviamente que jamais poderiam beber do mesmo cálice. Me lembro certa vez em que estava lecionando e um jovenzinho muito animado, e eu gosto de gente animada, amém? Quem não gosta, não é verdade? Só quem está morto. Veio me procurar no fim de uma aula. E ele me disse: professor, eu quero ser como o senhor. Eu quero estudar como o senhor. Eu quero dar aulas como o senhor. Eu quero pesquisar como o senhor. E eu incentivei e disse: amém, você não vai ser como eu, você vai ser melhor do que eu. E ele ficou muito animado. E aí eu me lembro que um belo dia eu estava preparando uma imersão bíblica para os meus ex-atuais e futuros alunos. E eu lembrei dele, e falei até para a pastora: olha, eu lembrei desse moço, vou convidá-lo para pesquisar esse assunto e me ajudar. E aí mandei uma mensagem para ele. Falei: lembra, agora eu vou lhe dar uma oportunidade de trabalhar comigo. Afinal de contas, você disse que quer ser como eu no Senhor. E eu sempre estou pronto para fazer um discípulo. Se você não está pronto para fazer um discípulo,
você não serve para o reino, meu irmão. E ele começou a conversar comigo no Zap, e a conversa começou animada. E eu disse amém. Então, faz o seguinte, vou te passar uma lista de coisas que você tem que pesquisar. E depois que você pesquisar, faz um resumo disso aí para mim. Umas 50 páginas basta. Pedi pouco, né? Porque eu estou acostumado com mais de 100 páginas. Então eu pensei assim, não, vou pedir a metade do que é costumeiro para mim, né? Para não forçar muito no início, né? E depois que você escrever, nós vamos montar os slides, montar a aula, e aí eu vou agendar o dia que será a imersão, e você vem, e é das 9 da manhã às 6 da tarde, e nós vamos dar aí umas 8, 10 aulas. Para não ficar muito pesado, eu posso dar umas 6, as outras 4 você leciona, mas eu vou estar junto ali. E daqui a pouco ele digitou assim: pois é, professor, veja bem. E eu disse: sim, estou vendo bem. Veja bem. Tenho que orar a Deus. Eu disse: mas você me falou aquele dia que Deus tinha falado com você, que você queria ser igual a mim no Senhor, não é isso? Então, é assim que eu sou no Senhor. Você já entendeu aonde essa história vai acabar, né? Nem começou. Eu tenho que falar com o meu líder. Eu digo: sim, fala lá com o seu líder. E manda ele falar comigo. E depois você me dá um retorno. Eu estou esperando o retorno. Adivinha até quando? Até hoje. Isso faz mais de ano. Cuidado com quem você quer andar. Cuidado com o que você vai pedir. Cuidado com o fogo de palha. O solo rochoso, irmãos, é aquela pessoa fogo de palha, que acha que sentimento é o suficiente para entrar na cultura do reino de Deus, que não entendeu que é preciso uma convicção profunda, enraizada, que vai resultar numa fé firmada, para que quando as provações vierem, quando as dificuldades se levantarem, ele estará firme. Nós precisamos entender, irmãos, que a fé cristã é uma proposta para toda a vida. E isso exige constante aprofundamento de raízes espirituais no Senhor. Vou repetir: a fé cristã é uma proposta para toda a vida. E isso exige aprofundamento constante de raízes espirituais no Senhor. Amém? Amém. Mas Jesus fala na parábola do semeador de 4 tipos de solo.
E o próximo tipo é o terreno espinhoso. Diga comigo, terreno espinhoso. Terreno espinhoso. Tem gente que o coração é espinhoso, né? Mateus 13, verso 7 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mateus 13, verso 7. O que nós vamos perceber aqui? Veja que interessante. No primeiro tipo de solo, que é o terreno duro, a semente torna-se ineficaz. Por quê? Porque ela está exposta, né? Ela não entrou na terra. No segundo tipo de solo, que é o terreno rochoso, a semente torna-se frustrada. Por quê? Porque ela até entrou ali na terra, né? Mas não criou raízes, ou seja, ficou superficial. Mas aqui, no terceiro tipo de solo, o terreno espinhoso, você vai perceber que a semente penetra, germina, cresce, mas a planta é sufocada. Por quê? Porque à sua volta está plantado espinhos. E se você olhar Mateus 13, 7, está escrito bem assim ali, ó: e os espinhos cresceram e a sufocaram. E aí Jesus vai mostrar o seguinte, que aqui se trata daqueles que têm um entendimento capaz de absorver a cultura do reino de Deus, de progredir nos seus princípios, mas que ainda têm o coração dividido, mas que ainda nutrem lealdade à cultura do mundo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Onde houver lealdade à cultura do mundo, a cultura do reino será sufocada. Vou repetir: onde houver lealdade à cultura do mundo, a cultura do reino será sufocada. Ah, mas eu tenho a cultura do reino, será? Nós só vamos, de fato, provar a nós mesmos que temos a cultura do reino nas situações em que nós temos a oportunidade de escolher entre a cultura do reino e a cultura do mundo, e abandonamos a cultura do mundo em prol da cultura do reino. Ah, mas todo mundo faz assim. Aqui na nossa cidade, esse espírito opera na vida de muito crente. Eu faço assim porque todo mundo aqui em Paranaguá faz assim. Mas a questão é: em que cultura você está? Na cultura do todo mundo aqui na nossa cidade, que é a cultura do mundo, ou na cultura do reino? Como é que a Bíblia chama isso? Espinho no coração. A proposta do reino é uma proposta radical. Não há lugar no reino de Deus para coração dividido. Onde o coração estiver dividido, o evangelho será sufocado. Onde o coração estiver dividido, o evangelho será sufocado. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador,
várias e várias vezes eu tive que fazer esta escolha. Muitas vezes me foi falado: escolha! E eu disse: escolho Jesus. Inclusive, certa vez eu disse para alguém: não me coloque nessa situação, porque se você mandar eu escolher entre você e Jesus, você dança na hora, eu nem penso. Afinal de contas, diz a Bíblia, que se você não estiver disposto a abandonar casa, pai, mãe, filhos, mulher, marido, bens, é uma lista grande, né? Por amor de mim, não é digno de mim, diz Jesus. Você percebe que o reino anula todos os nossos argumentos. A cultura do reino, anota aí, não é uma cultura de argumentos. Outro sinal pelo qual o seu coração pode ser avaliado é o seguinte: o seu coração está cheio da cultura do reino ou está cheio de argumentos? O Senhor chamou você aqui nessa noite para falar com você a respeito do seu coração. A pergunta é: do que o seu coração anda cheio? Mateus 13, 22, Jesus dá a explicação. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E finalmente, nós vamos chegar no quarto e último tipo de terreno da parábola do semeador. Amém? Você está aí? Amém. Que é o terreno bom. Diga comigo, terreno bom. Terreno bom. Diga comigo, além do Esdras, terreno bom. Terreno bom. Está entendendo? Aleluia. Mateus 13, verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. O terreno bom é o terreno que frutifica. Vou repetir. O terreno bom é o terreno que frutifica. 100, 60 e 30 por 1. Ou vice-versa, se você olhar Marcos 4:8, essa ordem vai estar invertida, ele vai falar de 30, 60 ou 100 por 1. Se você olhar a mesma parábola em Lucas capítulo 8, lá no verso 8, Lucas vai afirmar que esse terreno produziu a 100 por 1. Mas qual é a lição aqui? É que a verdadeira vida cristã é abundante. Vou repetir. A lição aqui é que a verdadeira vida cristã é abundante. Amém? Amém. A verdadeira vida cristã é abundante. Mateus 13, 23, Jesus explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Não basta só ouvir, meu irmão, tem que compreender. Este frutifica. Ouvir,
compreender, frutificar. Vamos juntos? Ouvir, compreender, frutificar. Outra vez. Ouvir, compreender, frutificar. Aleluia. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. No registro de Lucas, ao explicar a parábola do semeador, Jesus fala de alguém cujo coração é bom e reto. Lucas 8, verso 15, diz assim, Lucas 8, 15, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. O que precisa para frutificar então? Ouvir a palavra, ter um bom e reto coração, perseverar ou perseverança. Amém? Como está o teu coração? Olha para mim. Teu coração está bom? Só você pode responder, porque o coração é seu, não é meu. Como está o teu coração? Teu coração está reto? Se o coração estiver reto e bom, frutificará. Amém. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Ouça, uma espiritualidade produtiva é a marca infalível de uma fé genuína. Uma espiritualidade produtiva é a marca infalível de uma fé genuína. Ai, como fulana é espiritual, mas não produz nada, só produz confusão. Não é espiritual. Ai, como Beltrano é espiritual, mas não produz nada. Você dá uma ficha de discipulado na mão dele para discipular, para visitar uma pessoa, o negócio não sai do lugar. Não é espiritual. Porque a fé genuína está relacionada com uma espiritualidade produtiva. Amém. Aleluia. E eu vou encerrando aqui com uma observação interessante. Presta atenção. Assim como há 3 solos que não produzem fruto na parábola do semeador, que solo? O solo duro, o solo rochoso e o solo espinhoso. Aqui no 4º tipo de terreno, de solo, nós podemos ver 3 tipos de solo bom. No 4º tipo de solo, nós podemos ver 3 tipos de solo bom. O solo bom que produz 30 por 1, o solo bom que produz 60 por 1 e o solo bom que produz 100 por 1. O que isso significa, irmãos? Que todos os verdadeiros crentes, amém, são frutíferos, só que nem todos frutificarão na mesma medida. Tem irmão que vai frutificar 30 por 1, amém. Já outros vão frutificar 100 por 1, amém. Outros ainda frutificarão 60 por 1, glória a Deus, 30, 60, 100, seja qual for a medida,
Mas o problema é não frutificar. Porque a esterilidade é um atestado, a esterilidade espiritual estou falando, é um atestado de que a nossa fé não é genuína. E quando chegarmos diante do Senhor naquele grande dia, o que vai interessar realmente para Ele será isso. O que nós frutificamos, ou nas palavras de uma outra parábola, que querendo Deus, um outro dia eu hei de ministrar aos irmãos, o que fizemos com o nosso talento. Amém. E eu vou encerrar com João, capítulo 15, o verso 8. Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Seja 30, seja 60, seja 100 por um, mas toda vez que você frutifica no Senhor, o Pai é glorificado. E assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, assim como a missão de Jesus foi a de um semeador, esta é a nossa missão. Assim como a missão de Jesus foi a de um semeador, esta é a missão de cada um dos seus discípulos neste mundo. Amém? Amém. Então que você pegue essa palavra e não guarde só para você, mas você saia semeando por aí. Amém? Eu vou lhe dar uma dica, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim: tá bom, eu sei que eu preciso frutificar, mas como? Vou lhe dar uma dica nessa era tecnológica que nós vivemos. Por que você não usa o seu Facebook para transmitir diariamente uma palavra de 2, 3, 5 minutos de Deus? Por que você não usa o seu Instagram para todo dia compartilhar um versículo ou uma leitura da Bíblia? Eu tenho visto, irmãos, com tristeza muitas vezes, muitos crentes que a rede social para eles é só para transmitir coisa que não edifica, é só para compartilhar desgraça. Não sei quem esfaqueou, não sei quem, lá na curva, lá no porto, lá na praia. Ah, meu irmão, tem irmão que parece o guardião da desgraça, essa é a verdade. Que você olha, às vezes ali a rede social dele, o Facebook dela, só dá desgraça. O caminhão acabou de esmagar a cabeça de alguém lá no posto fiscal, não deu, antes do SAMU chegar, ele já compartilhou. Sabe o que é isso? Crente vazio. Isso quer dizer, crente vazio. Agora você olha ali o Facebook, o Instagram, não tem um versículo. E não é ficar copiando e colando coisa dos outros, não. Pelo amor de Deus, irmãos. Deus lhe deu inteligência. E eu acredito que lhe deu espiritualidade também. Ore ao Senhor. Compartilhe uma palavra que Deus lhe deu aí. Ó. Você quer melhor maneira de semear a semente do que essa? Marca todos os seus contatos ali todos os dias e você vai começar a ver que vai chegar gente através da rede social te perguntando se você pode fazer uma visita na casa dele para fazer uma oração, te perguntando onde que é a tua igreja, te perguntando que horas que é o culto, te perguntando quando que é o grupo de discipulado, quando que é o grupo familiar. Você vai ver o que Deus pode fazer. Amém?
Então saia daqui nessa noite desafiado a isso. Amém?